Trance Arquitetura. Patrocínio. Macrovision Home Theater e Automação. DC Shopping. E Elite Design. A Mostra Elite Design vai ser fantástica, muitas atrações este ano e começará a visitação no dia 27 de setembro até dia 25 de novembro de 2019. Aproximadamente 30% dos materiais utilizados na mostra anterior é reaproveitado. E isso é uma coisa muito interessante para todos nós que buscamos a sustentabilidade. A mostra também se diferencia por não ser apenas uma mostra de arquitetura, design de interiores. Ela é uma mostra que o pessoal vem e pode passar o dia inteiro, porque existem ambientes como restaurantes. Este ano nós vamos ter uma drinqueria, que é um espaço inédito. Também nós vamos ter um bar, que vai ser super bem resolvido arquitetonicamente para que as pessoas se sintam à vontade. Com isso, incentivar o pessoal a ter novamente esse contato próximo com o Guaíba. A nova era de Porto Alegre será o 4º distrito e a Orla do Guaíba. E a Mostra Elite Design está nos 2 lugares ao mesmo tempo. Estamos esperando todos os porto-alegrenses e gaúchos para visitar a mostra mais brilhante do nosso estado. O estilo desse projeto é exatamente o estilo de projeto que a gente ama fazer dentro do escritório, que é um estilo bem industrial. O cliente ele é super ligado em tecnologia e ele também é bem ligado em música, ele toca diversos instrumentos por hobby. O cliente, ele trabalha de casa nas manhãs e vai para o escritório à tarde. Então, a gente teve que proporcionar um ambiente aqui dentro que conseguisse ter uma mesa de trabalho e que, ainda assim, ele conseguisse fazer essas atividades de hobby que ele tem aqui, que seria mais na parte da noite, quando ele chega para descansar. Então, a gente botou a mesa de trabalho mais para o quarto, que é onde ele consegue trabalhar durante a manhã, e deixou essa parte de social mais toda para lazer. O espaço do apartamento é bem pequeno, são 45 metros quadrados aproximadamente, e ele era um loft originalmente. A gente dividiu, então fez a parte do quarto separado por uma porta que ela não parece uma porta, ela é camuflada na decoração. E essa porta, quando ela tá aberta, ela deixa o ambiente um pouco mais integrado. E é uma porta de correr, então a gente consegue manter ela aberta a maior parte do tempo. Como ele mora sozinho, então ela quase sempre fica aberta. Quando ele recebe alguém, daí ele fecha e ninguém percebe que aquilo ali é uma porta e que o quarto dele tá lá dentro. Bom, nesse projeto, como a proposta era
trazer esse ar mais contemporâneo, mais urbano, industrial, a gente trabalhou muito com os elementos nos tons neutros, bastante preto, textura de concreto, mas a gente se preocupa muito em também não deixar um ambiente frio. A gente sempre quer trazer para a casa do cliente o aconchego que todo mundo procura para chegar em casa no seu momento de descanso, né? Então a gente trabalhou com o piso vinílico num tom de madeira mais escuro, para trazer um pouco esse calor que a madeira traz para o ambiente, e também um detalhe de parede com um tijolinho. Nessa vez a gente trabalhou com um tijolinho num tom mais escuro, porque o cliente não tinha medo de trabalhar com cores mais escuras, então a gente trabalhou bastante com preto. A cozinha dele é praticamente toda preta, inclusive o forro. Isso não deixa o ambiente carregado. Isso, apesar de ter tons escuros e bastante preto, o apartamento é super aconchegante e acolhedor. Seguindo essa proposta de loft, que era a proposta inicial do apartamento, por mais que a gente tenha feito essa divisória para o quarto, a gente quis propor uma ilha, por mais que ela fosse menor, né, para ser proporcional ao apartamento, porque ele gosta muito de cozinhar e receber os amigos. Então a gente fez essa ilha voltada para a sala, e na cozinha a gente trabalhou com um piso mais decorativo, que é o mesmo piso que a gente acabou utilizando no banheiro também. E aí no banheiro, para deixar mais descontraído, a gente trabalhou com móvel em laca colorida. Nesse apartamento a gente fez bastante uso de estruturas metálicas, tanto nas prateleiras decorativas como no próprio móvel da TV, que ao invés de ser um móvel tradicional em marcenaria com portas fechadas, a gente fez com uma tela de chapa expandida, então é possível acionar os aparelhos da TV sem ter que ficar abrindo as portinhas. Isso foi bem interessante. E a gente trouxe também toques de cor para esse apartamento. Então, além do banheiro, que a gente fez uma proposta de móvel colorido, a gente trabalhou com um sofá num tom verde militar e também pintou a porta de entrada do apartamento na cor vermelha. Esse apartamento, ele não conta com muitos elementos decorativos como objetos, adornos, assim, a principal decoração dele é nos próprios elementos do cliente, assim, que ele tem do seu hobby, que são os instrumentos musicais, o teclado, a guitarra e o baixo moldurados. Então a gente quis deixar bem com a personalidade do cliente, sem trazer muita informação. Esse projeto que eu vou apresentar para vocês hoje, eu não considero nenhum trabalho, mas sim um presente que os clientes me proporcionaram a realizar desde o início da contratação. Eu acho que eu tive uma valorização muito grande, profissionalmente falando, quando eles me procuraram ainda quando o edifício estava em obra. Então eu cito assim que esse projeto ele foi dividido em 3 atos. Como o edifício ainda estava em construção há 4 anos atrás, foi possível fazer todo um planejamento interno e uma nova redistribuição dos ambientes. Então, assim, foi possível integrar um antigo quarto de serviço na cozinha, proporcionando criar uma copa, e uma antiga louçaria que foi incorporada ao closet do casal. O segundo ato, foi praticamente 1 ano depois, foi quando a gente teve que fazer a definição dos revestimentos com a construtora. A partir desse momento, eu estava trabalhando apenas para o casal, né? E foi nesse momento que a gente recebeu, que eles me passaram a notícia que eles estavam esperando, que ela estava grávida, esperando o primeiro filho deles. Então, precisamos fazer um remanejo dos ambientes, uma nova releitura do projeto. E uma segunda notícia foi 15 dias depois que eles falaram que não seriam 1, seriam 2. Então, a gente teve praticamente assim, repensar toda a estrutura do apartamento. E no terceiro ato que eu considero foi quando a construtora nos entregou o apartamento, sendo que a gente conseguiu entrar efetivamente com a nossa mão de obra para realizar tudo que já tinha sido planejado há 4 anos atrás. A proposta desse apartamento era para ser um conceito atemporal, que eles não gostam de modismo, nada muito marcado, então eram assim, peças não necessariamente clássicas, mas assim, de bom gosto e de qualidade, e que daqui a 10, 15 anos elas continuassem bonitas e atuais. Então a nossa proposta foi assim, usar revestimentos em madeira, como na entrada, tanto no hall social, que tem painéis de madeira natural e de madeira de reflorestamento, bem como todos os tecidos da sala de estar. É um espaço composto por 4 ambientes. Nós temos um estar íntimo, uma varanda e a área gourmet, que é automaticamente integrado ao jantar. Para a parte íntima, nós temos assim, as 3 suítes, sendo das 2 crianças,
que são praticamente 2 projetos rebatidos, e mais a suíte master, com 2 grandes closets e mais a área do banheiro, com uma grande banheira com vista para toda a cidade. Uma das curiosidades desse projeto foi que a gente já pensou desde pequeno assim, manter a individualidade de cada criança, uma em cada quarto. No projeto da cozinha, como nós tivemos a possibilidade de integrar o quarto de serviço ao ambiente, foi possível criar uma área de copa integrada ao espaço. Então, que era uma necessidade dos clientes de poder fazer as refeições, tipo os cafés da manhã, dentro da cozinha, e assim mesmo como eles gostam de cozinhar, fica com um ambiente mais amplo. Um dos diferenciais desse projeto foi que nós mantivemos a sacada externa aberta, e quando as cortinas estão abertas, os sofás, por serem rotativos, eles atendem tanto o espaço interno quanto o espaço externo. No desenvolvimento desse projeto, a gente procurou contemplar assim, móveis grandes, de grandes proporções, em menores peças. Então, assim, tu tem uma circulação mais fluida, e até pelo uso das 2 crianças, que elas podem usufruir do espaço sem... É um ambiente para ser usado e não apenas apreciado. A parte bacana desse projeto esse ano na Mostra Elite Design é o ineditismo da gente estar lançando uma pedra assinada. É um quartzito que vai estar forrando a nossa lareira e mostrando todo esse diferencial do trabalho do Rui Spor, uma inspiração Art Deco e um projeto bem único e diferente. Essa é a nossa terceira participação na Mostra Elite Design e esse ano a gente vai entrar em parceria com o Henrique Steyer, que vai entrar com um ambiente muito importante em homenagem ao estilista Rui Spor. E a gente vai querer apresentar essa novidade, esse padrão de sândalos com a assinatura do Steyer. É uma novidade que a Promarmos está trazendo para o mercado esse ano, com exclusividade para o sul do Brasil. Este projeto aqui é o ateliê de alta costura e a loja da estilista da Juliana Pereira. É um projeto mais antigo, na verdade, já tem algum tempo, é de 2014. Mas esse ano a gente fez uma reforma, né, atendendo às necessidades que ela tinha. Depois de todo esse tempo de uso, a gente desenvolveu um mezanino, que é uma sala específica para atendimento de noivas, debutantes, e ela sentiu necessidade, então, de ter um espaço exclusivo para essa cliente, né? Que é uma cliente bem especial e que gosta de bastante atenção e tal. Então, a gente tinha um pé direito duplo, uma área para ser utilizada, mais ou menos uns 40 metros quadrados, foi o que a gente fez, mas continuou seguindo o estilo original do projeto, que é um estilo de loft industrial, mas tem uma pegada um pouco mais sofisticada em função do produto que ela tem no ateliê. A gente usou aqui os materiais então mais rústicos e com uma pegada um pouco mais clean e moderna, para justamente não competir com o produto dela, que é um produto colorido, é um produto que até é romântico, então o ambiente tinha que fazer um contraste. Aí nós usamos o piso, é um piso cimentício, um porcelanato cimentício. As paredes são todas com textura de cimento, concreto aparente. As estruturas são todas em ferro, pintura preta. As instalações são aparentes, né? As instalações de elétrica, de ar-condicionado, são todas por fora da parede, dando essa característica de loft
industrial, essa característica da arquitetura industrial. Alguns elementos, então, mais neutros, como forro de gesso, para as luminárias não aparecerem tanto, a não ser um lustre de cristal que ela tem, que então dá um pouco mais de imponência. A gente buscou trabalhar, então, para fazer um contraponto com todos esses materiais mais frios e contemporâneos. A gente usou a madeira, a melamina do jacarandá, que é um pouco mais nobre, assim, para aquecer e dar essa característica elegante do lugar. A gente revestiu os degraus das escadas, que as escadas são metálicas, a gente revestiu em madeira. Aí uma madeira rústica, trabalhada, assim, para dar essa coisa mais despojada. E algumas peças, assim, avulsas, para quebrar um pouco também a característica mais fria, como as cadeiras em madeira com encosto em palha. A gente tem uma mesa redonda em madeira, que é uma mesa de herança da família dela, então a gente acabou trazendo para utilizar aqui como um link com a cliente dela, que é uma cliente que busca sofisticação, que busca exclusividade. A gente trouxe alguns elementos mais tradicionais, como um tapete persa, um elemento que tem bastante personalidade aqui, que é desde a época que a gente fez o projeto de 2014, mas eu gosto sempre de falar nele. É um painel vestido com a estampa do estilista Christian Lacroix, que é a única coisa colorida que nós colocamos no projeto, porque o resto foram sempre os tons neutros e tudo mais ou menos monocromático, assim. E aí esse painel, na verdade, ele chama bastante atenção e acho que é bem característico da personalidade da Juliana, que trabalha com borboletas. A logomarca dela inicialmente era uma borboleta, então foi bem legal a gente ter colocado esse painel. Nessa sala de noivas, a gente buscou uma pegada ainda mais despojada, para criar mais contraste com o vestido, com o momento das noivas, né? Que é aquela coisa assim suntuosa e elegante. Então a gente usou as madeiras bem rústicas, as estruturas de ferro marcantes e bem desgastadas, assim. Todos os elementos foram desenhados por mim e foram desenvolvidos para a Juliana, então as prateleiras, as estruturas metálicas. A gente tem no provador, que é um provador móvel, para o ambiente ficar sempre livre e fluido. A gente fez um provador de cortinas em que ele pode ser usado ou não. E nesse ambiente tem um espelho que ele é articulado e ele, quando está aberto, ele é quase como um formato de uma borboleta. Então é uma peça bem interessante que a gente desenvolveu também especificamente aqui para o ateliê dela. Como um contraponto, a gente buscou usar uns espelhos, que foram uns espelhos garimpados também, com molduras trabalhadas e molduras douradas. Tudo entrando nesse clima da noiva, né, do glamour do casamento. E foi muito legal, de novo, fazer esse trabalho, porque assim, acompanhar a trajetória da Juliana como estilista. Eu fiz o primeiro ateliê dela, bem pequenininho, era um ateliê lá no Moinhos de Vento. Depois eu fiz o projeto da casa dela e aí fiz quando ela mudou para cá e fez esse grande ateliê. A primeira etapa foi muito legal fazer e agora fazer ainda essa sala das noivas, né, essa recuperação, esse reuso do espaço. É muito gratificante, né, poder na arquitetura tá sempre reinventando, tá sempre readaptando e deixando atual um projeto que era de um tempo atrás, continua sendo trabalhado de uma maneira bem interessante. Esses clientes, na verdade, nos procuraram pela segunda vez. A gente já tinha feito um apartamento para eles, quando a família ainda era pequena, somente casal. A necessidade da família aumentou, né? Eles têm hoje 2 filhos, um casal de filhos pequenos ainda. E queriam idealizar, na verdade, o sonho da casa para a família, para receber amigos, receber visitas, né?
e que fosse o lar dessa família feliz. O desafio, na verdade, foi entender todas essas necessidades e transformar isso num projeto que eu acredito que tenha atendido bem às expectativas deles. Nós lançamos desde o início o projeto arquitetônico da casa e participamos de toda a obra, toda a construção e posteriormente com o projeto de interiores, né? A gente desenvolveu todo o projeto dos móveis, acompanhou todas as montagens, né? E fizemos todos os ambientes da casa decorados. Bom, por ser uma casa num condomínio fechado, né? A gente tem uma liberdade de trabalhar com planos de vidros, com bastante ventilação e iluminação natural. E foi o que realmente a gente quis explorar. A casa, praticamente durante o dia, ela é totalmente iluminada pelo sol, bem ventilada, tem ventilação cruzada, e isso, na verdade, faz com que a natureza entre para o ambiente da casa, né? É como se existisse uma comunicação entre o ambiente interno e externo. Também acredito que isso tenha atendido bastante os desejos dos clientes que queriam realmente sair de um apartamento e se sentirem numa casa. Como o desejo da família é que essa casa atendesse às necessidades deles por bastante tempo, a ideia foi desenvolver móveis que realmente acompanhassem essa família por todo esse período, né? E, portanto, a gente criou design com linhas retas, uso da madeira, sem muito detalhe datado, né? Essa ideia de que essa casa esteja atual em qualquer momento. O uso da madeira e da pedra, então, foram muito explorados nesse projeto, tanto na fachada quanto no ambiente interno. A gente acabou fazendo essa comunicação, tanto nos brises de madeiras externos, como também internamente, como um tipo de pergolado. A pedra da fachada também, ela faz toda uma ornamentação na parte da fachada e toda a parede interna da escada, fazendo com que justamente exista essa comunicação entre o ambiente externo e interno. Então, nós pensamos em praticamente todos os ambientes dessa casa, né, que tem 370 metros quadrados, para que atendesse essas necessidades, conforme a Cíntia falou. A área social é toda integrada, então nós temos uma cozinha que tem também vista para a rua, na altura do balcão, para um bom aproveitamento dos móveis. Essa cozinha fica em frente à parte da mesa de sinuca e a churrasqueira, sendo um local onde os proprietários podem receber os amigos para almoço, janta, de uma maneira bem integrada. E também ainda na parte do térreo fica a área mais social, com sala de TV e a mesa de jantar. A mesa de jantar foi desenhada pelo nosso escritório e ela contempla também um pouco dessa ideia de trazer a vegetação para dentro da casa. No térreo ainda nós temos um quarto de visitas e um lavabo e a parte de serviço, né, lavanderia e garagem. Nós aproveitamos também a materialidade, né, bruta dos elementos da casa, então assim como a madeira que nós trouxemos nos brises, tanto horizontais quanto verticais. Nós trabalhamos também com uma escada engastada em concreto natural e pedras em diferentes texturas. Então, nessa casa, nós tentamos trazer todos os desejos do cliente, né, fazendo com que eles se sintam muito à vontade e que eles se sintam muito felizes nessa casa, que é o papel do arquiteto. Quando o cliente nos contrata, é isso que ele espera, que a gente faça da casa dele realmente um lar. Esse projeto que nós vamos ver agora é um apartamento de em torno de 120 metros quadrados e o conceito dele foi clássico, mas de uma forma atual. Um apartamento bem completo, com todos os detalhes, em todos os ambientes foram pensados nos detalhes para um maior aproveitamento dos espaços e também de acordo com a necessidade dos clientes. A parte social do apartamento foi pensada de forma integrada, então nós temos o ambiente de jantar, o ambiente de estar e uma bancada que separa a área de cozinha para a sala, também fazendo essa integração. As cores foram cores claras, neutras, usamos bastante a marcenaria
tá? Também os espelhos que dão amplitude e as visuais interessantes de todos os espaços. O trabalho de gesso, o desenho de gesso, a iluminação também foi pensada nessa integração, mas ao mesmo tempo para cada função. Então, na sala de jantar nós temos uma sanca principal com uma iluminação, um lustre principal que faz o centro da mesa. A gente tem depois na sala de estar o mesmo conceito de iluminação com cristais que faz esse desenho da sanca, então da parte de estar. E temos toda uma iluminação secundária que seria uma iluminação decorativa do apartamento. Nós tivemos muito cuidado na escolha de materiais aqui dos ambientes do apartamento. No mobiliário a gente usou uma laca em brilho, que traz uma elegância ao espaço, e na composição com os móveis, cadeiras, poltronas, que geralmente usamos tecidos em linho, tecidos que são mais naturais, a gente tem essa composição toda do ambiente. A gente também usou bastante tapetes, que fazem o aconchego, dão uma delicadeza ao espaço, já que a gente usou um piso frio, que seria um porcelanato. Então, todo cuidado para trazer um aconchego e, ao mesmo tempo, uma praticidade de uso, de limpeza, manutenção do ambiente. Nós temos 3 dormitórios, um deles é a suíte, que vocês vão ver no projeto, ela tem mais detalhes, ela tem uma cabeceira estofada, trabalhamos com espelhos e também com aproveitamento máximo de espaços para armários e para guardar pertences. No segundo dormitório, trabalhamos com sofá-cama, tem uma bancada de trabalho, então ele também pode ser um home office ou então um dormitório de hóspedes. Já o terceiro dormitório, trabalhamos com cores neutras, então ele é mais feminino, também super completo, tem TV, tem bancada de estudos, aproveitamento dos espaços com armários, então ele foi todo pensado, com todos os detalhes. A cozinha, ela tem integração com a sala, mas ela tem um espaço de trabalho muito bom, uma bancada, que nós usamos muita pedra, até pela praticidade, pela beleza. A churrasqueira também revestimos toda com pedra, então a gente conseguiu aproveitar o máximo do espaço sem perder nada em elegância. A lavanderia fica integrada, apenas uma porta de vidro que faz a separação, então é tudo muito prático mesmo no espaço. Esse projeto realmente foi feito para as pessoas que gostam de conforto, de elegância, então tudo foi escolhido com muita qualidade, muito cuidado para que realmente ficasse um ambiente assim como vocês estão vendo. Trance Arquitetura. Patrocínio. Macrovision Home Theater e Automação. DC Shopping. E Elite Design.